Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Diário de um Trader. Muito prazer, meu nome é Carlos Carvalho, sou trader e venho aqui dar continuidade, pessoal, à nossa aula de análise técnica sobre padrões de candle, tá? Na aula passada eu falei sobre o padrão Shoot Star, né, estrela cadente, e hoje eu venho falar sobre o padrão que é exatamente o contrário dele, que é o martelo ou hammer, tá? Então, pessoal, o que seria esse padrão? Esse padrão seria um padrão de reversão de movimento, tá? Ele tem que, obrigatoriamente, o preço tem que estar caindo, como vocês veem aqui. Ele faz um padrão, que é o padrão de martelo, que parece mesmo com um martelo, né? Se nós formos ver, por isso desse nome, tá? E ele reverte o movimento de baixa para o movimento de alta, tá? Então, deixa eu até sublinhar aqui para vocês. Temos dois martelos aqui. Eu peguei o gráfico de 60 minutos do mini dólar, o qual é o ativo que eu opero. Beleza? Ó, temos dois martelos aqui, ó. Temos um martelo, esse verdinho aqui, e outro, tá? Esse é o positivo, esse é o negativo, tá? Então, o que é o martelo aqui? Vamos conceituar ele. O martelo é um padrão de alta que sinaliza a reversão de movimento de baixa do preço para o movimento de alta. Acabei de falar para vocês isso aí, tá? Qual que são as principais características, pessoal? As principais características são: ocorre após o movimento de baixa, formado por apenas um candle com um corpo pequeno na parte superior e uma longa sombra inferior. Ou seja, vamos para cá, ó, deixa eu... O que acontece? Longa sombra inferior, tá? Um corpo pequeno. O que é o corpo? O corpo é isso aqui, pessoal. É onde a diferença entre abertura e fechamento é onde se denomina o corpo do candle, como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, tá? E ele aceita uma pequena sombra superior, tá? É aceitável pequena sombra superior, beleza? A sombra inferior deve ser no mínimo o dobro do tamanho do corpo, ou seja, essa sombra aqui de baixo, ela tem que ter no mínimo o dobro do tamanho desse corpo, beleza? Então, ela aqui no caso nesse aqui tem, ó, mais do que o dobro, bem mais do que o dobro, tá? Esse aqui tem também aí 3, 4 vezes o tamanho do corpo, a sombra inferior, tá? Preferencialmente não deve haver sombra superior, porém é aceitável uma pequena sombra. A cor do corpo não é importante, significa que o candle pode ser de alta ou de baixa, tá? Quais são os fatores, pessoal, que potencializam o martelo? Preço de fechamento da máxima do candle, tá? Preço de fechamento na máxima do candle, próximo a ela, tá? Então, ou seja, o preço abriu, nesse caso aqui, ó, vamos pegar um exemplo prático, o preço abriu aqui, certo? Veio até aqui e fechou aqui, tá? Por isso temos esse pequeno corpo formado aqui. Então, para potencializar, quanto mais próximo à máxima do candle, tá? Quanto mais próximo aqui, quanto menos sombra, pessoal, superior, maior o potencial do movimento, tá? Então ele vem de uma tendência de alta, uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Tá? Onde que eu entro, Carlos? Ó, normalmente, pessoal, a gente tem que ficar sempre esperto porque ele está em cima de um suporte. Tá? Então o martelo ele tem que ser formado em cima do suporte. Ele não pode ser formado no meio do movimento. Tá? Ele não pode ser formado no meio do movimento. Então, se ele for formado no meio do movimento, ele perde a sua essência, ele perde o seu... deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo de martelo formado. Aqui, ó. Ó. Aqui, galera. Aqui, no caso, é o enforcado, que é um padrão de candle que nós veremos, tá? Daqui a algumas aulas. Tá? Mas assim, ele formou um martelo. Porém, ele não rompeu a máxima, ó. Tá? Ele não rompe a máxima. Isso quer dizer que ele não ativou o padrão para nós entrarmos. Ah, Carlos, então como é que ativa? Vamos supor, aqui temos uma zona de suporte, tá? Aqui uma zona de suporte. Formou o padrão, dois martelos, aliás, aqui em cima dessa zona de suporte. E acionou na superação da máxima do martelo. Então, superou a máxima, a gente entra comprando stop técnico abaixo do pavio, né? E o alvo lá na próxima resistência. Sempre eu opero desse jeito. Beleza, galera? Então, esse é o sinal de confirmação, certo? Então,
a gente falou sobre o padrão de martelo. Ô, o cara está enrolando a língua, meu filho. Ô, pelo amor de Deus, hein? Desculpa, pessoal, desculpa. Às vezes acontece mesmo, não tem problema não. O intuito aqui é vocês entenderem o vídeo, tá? Vocês entenderem o padrão, tá? A psicologia por trás dos padrões dos candles. Que o que a gente tem que operar, o price action, né? Qualquer investidor, qualquer trade, qualquer operador do mercado, ele tem que entender, pessoal, de candle, padrões de candle. O candle é a linguagem do mercado. O candle nos diz o que o mercado está querendo fazer. Beleza, galera? Certinho? Então, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhem, curta a nossa página lá no Facebook e até a próxima aula, galera. Um abraço e até mais.